Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor André e é uma grande alegria ter você aqui com a gente. A Igreja de Cristo está presente em todo e qualquer lugar onde a sua palavra esteja sendo pregada e o batismo e a Santa Ceia administrados. Assim, por meio dos cristãos, especialmente pelo ministério pastoral, a missão de anunciar Cristo se propaga nos diferentes contextos. E hoje, no Toque de Vida Debate, vamos falar sobre um contexto específico da atuação da igreja, o ambiente hospitalar. Já existem muitos artigos publicados mostrando que a fé tem sim influência na recuperação das pessoas em tratamento, sendo que pessoas que têm fé respondem melhor aos tratamentos se comparadas às que se declaram não ter nenhuma crença. Agora, como a igreja pode se inserir no meio hospitalar para levar ajuda, acolhimento e, ao mesmo tempo, fazer missão? Qual o papel de um pastor, especialmente luterano, dentro de um hospital? Quem vai nos contar um pouco da sua experiência é o capelão hospitalar Cláudio Chervinsky Santos, lá do Distrito Sul 1 de Pelotas. Bem-vindo ao Toque de Vida Debate, pastor Cláudio. É um grande prazer poder receber você aqui e a gente poder conversar um pouco sobre esse importante trabalho que é a capelania hospitalar. Obrigado pelo convite, estou feliz de estar com vocês aí, especialmente falando desse trabalho tão bonito que eu amo tanto, que é a capelania hospitalar, né? E que agora, há 6 anos, tenho desempenhado meu ministério junto a esse trabalho aqui em Pelotas, né? Certamente abençoado, pastor Cláudio. Pastor Cláudio, talvez algumas pessoas que nos acompanham hoje no Toque de Vida Debate já lhe conheçam, né? Mas certamente outras pessoas ainda não sabem quem você é. Você poderia falar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, tempo de formatura, se apresentar um pouco, falar da família? Sim, tranquilamente. Eu me formei pela UBRA, né, em teologia em 2002 e me formei pelo Seminário Concórdia como pastor da IELB em 2004. E desempenhei meu ministério primeiramente na paróquia da Charlau, em São Leopoldo, depois em Santo Ângelo, na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, e depois trabalhei também na Comunidade da Paz, em Porto Alegre. E sempre me acompanhou durante esses trabalhos em paróquias algum tipo de capelania, ou escolar, ou social, né? E acabei, então, agora há 6 anos, desde 2017, se não estou enganado, março de 2017, recebi o chamado para Pelotas, onde eu desempenho o trabalho aqui. Eu sou natural de Pelotas, né? Acabei retornando para a cidade natal, sou casado, tenho 2 filhos, o Diogo e a Ana, casado com a Márcia, e assim estou desempenhando o ministério aí já quase 20 anos, mais ou menos. Pastor Cláudio, o que faz um capelão hospitalar? É uma pergunta interessante, né? Na verdade, ela até deveria ser uma pergunta simples, mas a gente sabe que a capelania hospitalar ela não ocorre com tanta frequência como uma capelania escolar, uma capelania militar, por exemplo, né? Assim como numa escola confessional, por exemplo, a gente tem um capelão que é responsável pelas aulas de ensino religioso e outros trabalhos ali, a capelania hospitalar ela faz um trabalho também de espiritualidade, de religiosidade, dentro do ambiente hospitalar, tanto com pacientes, especialmente pacientes, mas também os seus familiares, e a gente não deve esquecer também os colaboradores profissionais de saúde, né, que tanto precisam também. E isso é um trabalho que é cada vez mais crescente no Brasil, isso cada vez mais é um trabalho que vem crescendo, é um trabalho forte dentro dos hospitais, não só os hospitais particulares, ou os hospitais ligados a alguma entidade religiosa, mas os hospitais em geral, inclusive hospitais federais, hospitais ligados a universidades, cada vez mais o trabalho da capelania, o capelão hospitalar tem tido um papel importante ali dentro, né? Mas como é que é o seu dia a dia? O que você faz? Você vai lá e ora com as pessoas, é isso? Como é que é a sua rotina como capelão hospitalar? Existem diferenças. Existem capelães que são institucionais. Então, por exemplo, eles são ou podem ser de entidades religiosas, como, por exemplo, uma Santa Casa, né, uma beneficência portuguesa, e eles representam ali aquela
aquela religião, a denominação, né, que tem aquele trabalho. Existe também hoje no Brasil, isso é uma crescente, uma coisa nova, os capelães que são os profissionais, que hospitais, inclusive particulares, que querem receber uma certificação internacional, como se fosse um ISO 9001 e tal, né, mas dos hospitais, eles precisam ter um trabalho de espiritualidade, de religiosidade. Então se contrata capelães profissionais. No meu caso é diferente, eu trabalho dentro de um projeto de capelania hospitalar luterana, ligado ao Distrito Sul 1, Distrito Sul 2, e trabalho num centro de atendimento hospitalar, que é a cidade de Pelotas, que atende 22 municípios da região. Então eu faço visitações em 9 hospitais aqui na cidade de Pelotas, segundo a demanda, conforme as pessoas pedem, conforme os familiares, né, conforme os profissionais da saúde, os próprios médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos pedem esse atendimento, a gente vem acompanhando. Então, a minha rotina é dentro do hospital, é visitação hospitalar, é o trabalho também com os profissionais de saúde, muitas vezes eles pedem momento devocional dentro da UTI, por exemplo, ou em datas especiais nós cantamos com voluntários, né, por exemplo, perto da Páscoa, perto do Natal, nos corredores do hospital. Isso é muito positivo para os pacientes, para os familiares, mas também muito positivo para os próprios profissionais de saúde que estão ali vivendo aquele momento, aquela data, né? Então a rotina é lá dentro mesmo. Eu também trabalho, a capelania hospitalar aqui trabalha em parceria muito com o Hospital Escola aqui da Universidade Federal de Pelotas. E aqui há um trabalho muito bonito chamado PID, Programa de Internação Domiciliar Interdisciplinar, que atende o paciente em casa, paciente oncológico. E especialmente em trabalhos paliativos e terminais, se requer muito a figura do capelão. E aí nós fomos convidados já há muito tempo, eu digo nós porque fui eu e o pastor Adelar, que era o capelão anterior, né? E há mais de 10 anos a gente trabalha em parceria com o Hospital Escola, então aí 1 dia por semana ou 2 dias por semana eu vou junto com a equipe, os profissionais, os médicos, enfermeiros, né, técnico de enfermagem, e nós realizamos as visitas em casa, na casa dos pacientes, né? Então, mais ou menos, resumidamente, é uma rotina assim, né? Então, o objetivo do capelão luterano num hospital não é fazer com que as pessoas se tornem luteranas? Não é o objetivo que nós temos, né? Até porque dentro de um trabalho de capelania hospitalar, o que se fala muito, e aqui no Brasil tem se estudado muito, tem se aperfeiçoado muito nisso, é um trabalho que se chama um trabalho de espiritualidade, né? E, inclusive, em muitos casos eu faço isso, eu acabo visitando a pessoa e identificando ali a religiosidade da pessoa, a gente faz a intermediação com alguém daquela religiosidade dela. Então, por exemplo, já acontece muito aqui de um paciente querer receber a Eucaristia, é uma pessoa católica, e aí nós fazemos o intermédio ali com um padre, né, da Santa Casa, e ele vai e leva a Eucaristia para essa pessoa. Então realmente não é um papel de fazer aí esse tipo de trabalho, mas é um papel de a gente trabalhar esses aspectos da espiritualidade, da fé da pessoa e também da religiosidade dela, que tem um efeito muito positivo para ela, o tratamento dela e para todo o processo que ela está vivendo ali de internação. Então, se eu estou entendendo bem, é um trabalho de ir ao encontro daquele que precisa da palavra, do consolo e do acolhimento, que é o que Cristo diz, para que todos nós façamos, né, nós cristãos, não apenas os pastores, é isso? Isso mesmo, bem por aí. Muito bem. Pastor Cláudio, como começou o projeto hospitalar aí em Pelotas? Aqui tem uma história interessante, né? Difícil até nós conseguirmos resumir. Está completando esse ano 15 anos. O pastor Adelar Muniver, que foi o primeiro capelão hospitalar aqui, ficou cerca de 9 anos aqui. E como ele é um grande centro de saúde, Pelotas, muitas vezes nossos irmãos luteranos vinham buscar tratamento aqui em Pelotas, de outras cidades, e ficavam sem o atendimento pastoral, né? Por exemplo, uma pessoa de Bagé que fica a 200 quilômetros de Pelotas, como é que o pastor lá de Bagé vai fazer um acompanhamento aqui, inclusive um acompanhamento mais específico a esse paciente?
a esse congregado seu. Então, seguidamente, se ligava aos pastores mais do centro da cidade de Pelotas, pedindo que eles pudessem acompanhar esses pacientes, mas são comunidades muito grandes também, esses pastores também têm as suas atividades, nem sempre conseguiam dar um atendimento como era necessário. E foi se vendo que havia essa necessidade, de repente, de ter alguém exclusivamente no trabalho da capelania hospitalar. E isso foi se debatendo, especialmente no Distrito Sul 1, ou primeiramente no Distrito Sul 1, depois isso foi levado também ao Distrito Sul 2, que fica próximo aqui, região de Piratinica, no sul, Santani e tudo mais, e a união desses distritos, né, também a união de esforços econômicos, no dia 1º de maio de 2008, então foi dado início ao trabalho da capelania hospitalar com o pastor Adelar Muniver, que foi o primeiro pastor escolhido. E dali para cá, a capelania só tem crescido, com a bênção de Deus aí multiplicado o trabalho, né? E a gente fica muito feliz, tanto da história lá desde o começo, depois com a troca em 2017, quando eu vim trabalhar aqui, a gente é muito grato a Deus pelas bênçãos que ele tem derramado nesse trabalho, né? Poxa, que trabalho bacana. Agora, quem é que mantém esse trabalho? Quem sustenta a capelania hospitalar do Distrito Sul 1 e Sul 2? Basicamente são as comunidades dos dois distritos que fazem ofertas específicas para esse trabalho, mas nós temos também, isso é muito legal, nós temos alguns empresários, algumas empresas que fazem ofertas também desde que foi fundada a capelania. Inclusive, sem essas ofertas dessas empresas, nós não teríamos condições de tocar esse trabalho adiante, né? Então, é uma união das comunidades dos distritos, também os distritos auxiliam, seu caixa e tal, e também essas ofertas de empresários, de famílias, né? E como nós temos outros projetos também que circundam junto com a capelania hospitalar, nós temos também muita ajuda de famílias, ajuda particular de pessoas em doações. E graças a Deus também é muito abençoado nessa parte estrutural aí, né, de recursos financeiros desse trabalho desde que iniciou. E hoje quem faz parte, então, desse projeto de capelania hospitalar é só você ou tem mais alguém envolvido? Eu sou o capelão, nós temos já 6 anos estagiários, em conjunto com a comunidade da Redenção aqui. A nossa ideia não é ter alguém a mais para trabalhar, mas que essa pessoa, que esse estagiário tenha experiência em capelania hospitalar e capelania prisional, que é um outro assunto mais adiante. E também nós temos equipes de pessoas que nos auxiliam, no caso voluntários. Nós temos uma comissão, como se fosse uma diretoria, composta por 6 pessoas. Nós temos um grupo de voluntários também, que tanto é para cantar nos hospitais nesses momentos e esses trabalhos, como também num projeto que nós temos aqui de acolhimento. Então, basicamente, a estrutura é essa, é a figura do capelão, tem estagiário, tem essa diretoria que comanda esse trabalho e tem o voluntariado que faz parte junto conosco, né? Muito bem, eu tenho certeza que esse projeto e o trabalho que você desenvolve como capelão hospitalar tem muitos desafios. E a pergunta que eu tenho, mas que eu peço que você responda no próximo bloco, é a seguinte: quais os maiores desafios que você enfrenta no dia a dia como capelão hospitalar aí no Distrito Sul 1 e Sul 2? Mas isso vai ser daqui a pouquinho, depois do rápido intervalo. A gente volta para continuar esse bate-papo com o pastor Cláudio Chervinski Santos, lá de Pelotas. Não sai daí, a gente já volta. Estamos de volta com o Toque de Vida Debate de hoje, falando sobre o papel do pastor, do capelão, no ambiente hospitalar. E quem está trazendo um pouco da sua experiência e compartilhando como que é o trabalho da capelania hospitalar lá na região sul do Rio Grande do Sul, em Pelotas, é o pastor Cláudio Chervinski Santos, capelão hospitalar já há 6 anos, né, pastor Cláudio? Mais ou menos. 6 anos e pouco. E quando terminávamos o bloco anterior, eu tinha perguntado para você quais são os maiores desafios do seu trabalho como capelão
no dia a dia hospitalar? Os desafios são muitos, mas com a graça de Deus a gente vê que a gente consegue rompendo aos poucos esses desafios, né? Dentro dos hospitais, apesar de haver uma necessidade muito grande da presença de um capelão ou da espiritualidade, ou desse lado espiritual lá dentro, também há como é que eu vou dizer isso? A palavra correta não é preconceito, mas é um certo temor por esse trabalho. Porque assim como há pessoas que fazem um trabalho sério, respeitoso, junto com os pacientes, com a equipe de profissionais, com a família do paciente, há também trabalhos que são um pouco mais complicados, né? A gente já vivenciou aqui, eu já vivenciei aqui algumas situações assim. Então, por um lado, há uma necessidade muito grande, né? No meu caso, na capelania hospitalar aqui, muitos profissionais da saúde são eles que pedem a visita aos seus pacientes, médicos, enfermeiras, psicólogas, né? Assistentes sociais, mas isso são pessoas que ao longo do tempo passaram tanto a me conhecer, como conhecer o trabalho da capelania. Por outro lado também, às vezes a gente tem o desafio até mesmo de conseguir entrar no hospital. Vou chegar para fazer uma visita, especialmente, por exemplo, se é uma UTI, que a gente entende que tem uma rotina, que tem uma dinâmica, a gente não pode entrar a qualquer horário, qualquer momento. Se há alguma intercorrência, né, ali dentro, não é o momento de você fazer uma visita. Mas muitas vezes, só pelo fato de você dizer, eu sou um pastor que vem fazer uma visita, isso já gera um problema. E aí, com o tempo, conhecendo o trabalho, vendo a maneira que nós atuamos, de uma maneira respeitosa e tudo mais, uma maneira correta dentro dos hospitais, as portas vão se abrindo. Então, esse é um desafio que é um desafio contínuo, né? Um desafio que... Por que é contínuo? Porque isso começa já lá na portaria do hospital. Aí muitas vezes você conhece, já começa a se tornar familiarizado dessas pessoas, e aí há uma troca e começa tudo de novo, né? Porque aqui são 9 hospitais em Pelotas, e eu trabalho de uma maneira um pouco mais específica e mais em conjunto com 2 hospitais. Tem mais 7 hospitais, então, que eu também atendo, mas aí de uma maneira um pouco mais esporádica, e aí por isso surgem esses desafios, né? O desafio financeiro sempre é muito grande, mas com a graça de Deus a gente consegue se virar também. O desafio, inclusive, como é que eu vou dizer assim, de lidar com essas situações. Eu trabalho muito com pacientes terminais. Eu já tive semanas assim, onde é que eu acompanhei 8 óbitos numa semana, 6 óbitos na semana posterior, e 4 óbitos na outra semana. Isso estando junto ali da família, estando junto do paciente, da equipe durante esses procedimentos. Então a gente tem que cuidar muito com isso também, com o lado pessoal, de estar bem também para poder auxiliar de uma maneira positiva, né? Mas esses são desafios. Há desafios também de um atendimento maior, plural, à família, e aí surgem projetos, por exemplo, de acolhimento. Nós temos também projetos que são de empréstimo de cadeiras de rodas, de cadeiras de banho, de cama hospitalar, de toda uma série de outras coisas também que acabam auxiliando também de uma maneira social as famílias e as pessoas que estão nesse processo de tratamento. Muito bem, então parece que o trabalho diário de mostrar que o pastor está ali para ser um auxílio ao tratamento das pessoas e não um tropeço, né? É o que vai fazendo com que as portas vão se abrindo. Que bacana isso, pastor Cláudio. E certamente você está sendo uma bênção de Deus aí nesse trabalho, com toda certeza. Agora, a gente sabe que tem muito artigo publicado em revistas importantes, inclusive internacionalmente, né? Mostrando que as pessoas que se dizem ter fé em Deus, né, que tem uma religiosidade, uma espiritualidade presente nas suas vidas, elas respondem melhor a tratamentos, elas aderem mais a tratamentos, né, elas respondem melhor também na saúde. E eu queria perguntar para você, na sua avaliação, como que a fé cristã
ela influencia o tratamento das pessoas hospitalizadas, especificamente no contexto cristão? Porque o que os artigos relatam é que as pessoas que têm fé de forma geral, né, seja o Deus que for, elas realmente se beneficiam dessa condição. Mas na sua avaliação, a fé cristã, ela tem um diferencial, ela influencia de outra forma no tratamento das pessoas? De fato, assim, eu também tenho estudado bastante sobre isso e algumas vezes se fala disso, que as pessoas, de uma forma geral, se têm fé, isso auxilia, mas em grande parte das pesquisas, um exemplo que eu digo é um livro do Harold Koenig, que é dos Estados Unidos, que detém assim uma gama de pesquisas, e nós vamos ver que grande parte destas pessoas que têm uma melhora, que têm um melhor desempenho durante os tratamentos, está falando sobre a fé cristã e também essa fé que é exercida. Se fala de uma fé intrínseca e extrínseca, né? Intrínseca aquilo quando realmente é lá do teu interior, é verdadeiro, né? É algo da alma mesmo, do coração, da ação do Espírito Santo. Essa fé extrínseca seria aquela coisa mais do costume, aquela coisa mais de fora, assim, né? E essa fé intrínseca, ela tem um poder muito grande, ela traz um auxílio muito grande para esses momentos. Isso é para a nossa vida em geral, mas especialmente para a saúde. Então isso faz diferença, assim, ó, desde da questão da internação, né, quando a pessoa, aqui em Pelotas, a pessoa precisa passar, a não ser um hospital particular, mas um hospital via SUS, você tem que passar pelo pronto-socorro para só depois poder internar nos hospitais em Pelotas. E muitas vezes fica tempo ali, dependendo como é que está, dependendo qual é a situação de saúde. Desde dessa espera da internação, desde também a espera dos exames de diagnóstico, depois de feito o diagnóstico, a melhor aceitação disso. Muitas vezes a pessoa vai com uma dor e ela vai descobrir 2 semanas depois que ela está com câncer. E a gente sabe que essa palavra assusta muito. Então, uma pessoa que tem fé, que tem essa fé intrínseca, que vive isso na prática, no dia a dia, ela também tem, via de regra, é claro que isso não é 100%, existe sempre as exceções, mas via de regra ela tem uma melhor aceitação disso, né, desse diagnóstico, e com a melhor aceitação é muito mais rápido e melhor também depois do tratamento, né, cirurgia, quimioterapia, né, nesse exemplo que eu estou usando. Então, em todos esses aspectos, e aí as pesquisas mostram, né, o tempo de internação é menor, né, o relacionamento com a equipe de profissionais de saúde é melhor, a rede de apoio da própria família ou dos próprios irmãos da fé é melhor e mais efetivo, e tudo isso auxilia para todo esse processo de tratamento, de cura, de internação, dessa forma geral desse ambiente hospitalar, né? Você antes citou a questão de acompanhar os momentos de óbito, né, das famílias. Eu creio que essa é uma parte importante do trabalho do capelão e em trazer um conforto, uma palavra para essa família. Você poderia compartilhar com a gente alguma experiência ou algum fato curioso que tenha nesse momento, que poderia talvez auxiliar alguém, algum telespectador que está nos vendo nesse momento, que talvez esteja passando por essa situação, tem algum familiar que está em estado terminal, né? Ou talvez se preparar para isso na vida, se é que a gente consegue se preparar, né? De alguma forma. Mas se você pudesse compartilhar da sua experiência e da sua palavra, uma certa esperança para esse momento. É um momento muito difícil, né? Na tua fala mesmo, né, pastor André, tu viste, né? Preparar, na verdade, é bem complicado, né, para essa situação. Pouco tempo atrás eu estava falando com uma profissional aqui do hospital, que é enfermeira, e trabalha há anos em cuidado paliativo, e agora que ela estava cuidando da irmã dela, com câncer também, numa situação terminal, ela disse, parece que eu não sei nada, parece que tudo é diferente, porque agora eu estou como uma irmã, como familiar, eu não estou como uma profissional, né? Não que o profissional seja distante, longe disso, mas é diferente, né, quando está lidando com a nossa família, quando a gente está vivenciando isso, né?
Mas eu vejo experiências assim muito bonitas, né? Especialmente da fé cristã, onde a gente tem essa esperança muito clara, muito viva da vida eterna, né? Do nosso encontro com Deus, desta salvação que temos pela fé em Cristo Jesus, e isso traz, com certeza, um conforto, uma segurança maior. Eu tenho, assim, N exemplos. Eu poderia citar, de repente, de uma paciente que ela estava em tratamento oncológico, mas durante esse tratamento ela acabou adquirindo ali não sei se é o termo correto, tendo uma bactéria que acabou se deslocando e foi para o coração. E ela sempre falou para as filhas que ela não gostaria de ficar sofrendo, de ficar na cama sofrendo, que no momento que ela estivesse assim mais debilitada, que Deus, na sua misericórdia, levasse ela. Esse era o pedido dela. E essa senhora, em poucos dias, ela acabou se debilitando muito, né? Nem é pelos aspectos oncológicos. Ela acabou indo para a UTI, e lá a doutora, assim, de uma maneira muito humana, ela fez uma visita aberta na UTI, onde eu pude entrar com toda a família, com o esposo e as filhas. E fizemos uma visita, ela estava na cama, sedada e tudo mais. E aí, naquele momento, eu perguntei às filhas se eu pudesse fazer aquilo que é a vontade da mãe. E elas sabiam que a mãe falava. Eu disse, olha, eu gostaria de fazer uma oração pedindo aquilo que ela pedia a Deus, que Deus tivesse misericórdia e levasse ela. Que essa é a vontade dela. E que a gente entendesse isso, respeitasse e colocasse nas mãos de Deus. E nós fizemos aquele momento de oração em acordo com a família pediu que sim, que fosse feito, e quando nós saímos ali do quarto, não deu muito tempo e vieram nos avisar no corredor que ela havia falecido, havia partido. Então, até mesmo assim, em cuidados paliativos, a gente fala sobre isso. Não é tanto ficar bom, ou seja, curado, mas ficar bem em meio que você está vivendo e, inclusive, partir bem, o que faz parte da vida. Um dia também nós partiremos. E a capelania muitas vezes faz isso, a palavra de Deus, né, a estar junto da família, traz esse conforto, esta segurança, esta paz em meio a um dos maiores sofrimentos, que é a perda de um familiar, ainda mais em idade jovem, né, como era o caso. Que belo testemunho, pastor Cláudio. Tenho certeza que foi uma bênção para essa família esse momento. Mas você me contava antes sobre uma casa de acolhimento que existe aí em Pelotas. Como é que funciona esse trabalho? Essa é uma alegria nossa, uma grande alegria. Foi inaugurada esse ano, há muitos anos, já na figura do pastor Adelar, se sonhava com isso. E quando eu cheguei na capelania aqui, especialmente 2 casos, de uma mãe que ficou 4 meses e meio acompanhando o seu filho na UTI, que havia nascido, né, UTI neonatal. A mãe, depois de 2, 3 dias, deu alta, e o bebezinho ficou lá por 4 meses e meio na UTI. Então, essa mãe tinha que ir na casa de parentes, que ficava um pouco mais longe, vinha para o hospital, às vezes 8 horas da manhã entrava na UTI, tinha que sair por causa de procedimento, só lá 3, 4 da tarde ela poderia retornar, e ficava ali nos corredores do hospital, porque o hospital não tem espaço para oferecer acolhimento ali, né? Um outro caso foi de uma esposa que acompanhou também por cerca de 4 meses o seu esposo que havia caído, né, e tido uma queda, batido com a cabeça, e ela ficou todo o tempo no hospital também acompanhando, e era de outra cidade, que em Canguçu, e ficou hospedada aqui, mas todo o pessoal lá teve que se juntar para poder auxiliar a pagar uma hospedagem para ela. Então a gente viu a necessidade de acolher os familiares, e nós conseguimos em 2019, com a graça de Deus, adquirir uma casa bem perto do Hospital Escola e do Hospital Santa Casa, muito perto, a meia quadra. Conseguimos fazer, durante esse período da pandemia, quando era possível, as reformas, e agora já fazem 1 ano e meio, mais ou menos, que nós já começamos a acolher tanto familiares, como em alguns casos, quando o paciente vem fazer, por exemplo, radioterapia aqui em Pelotas, acolher esses pacientes também. Então, é uma casa que pertence ao projeto, à capelania hospitalar, e que recebe as pessoas que não têm onde ficar. Isso. E tem algum custo? Tem algum custo? Exatamente. É gratuito? Tudo gratuito. Poxa, que bênção.
Pastor Cláudio, nosso tempo aqui está terminando, o programa vai acabar, mas eu quero dizer para você que está nos acompanhando que esse papo aqui com o Pastor Cláudio, ele continua e no próximo programa, o Pastor Cláudio vai compartilhar com a gente um pouco mais dessa casa de acolhimento, Pastor Cláudio, mas também de um outro projeto que existe lá no Distrito Sul 1, que é a capelania prisional, com pessoas que estão na prisão. Então não perca o nosso próximo programa, onde nós vamos continuar esse bate-papo com o Pastor Cláudio e saber mais desse projeto, que é certamente uma bênção de Deus. Pastor Cláudio, muito obrigado pelo seu tempo de hoje. A gente continua no próximo programa. Desejo que Deus seja uma bênção na sua vida e até o próximo programa.